E a gente traz hoje detalhes em relação a um caso triste, uma tragédia que aconteceu na cidade de Monte Alegre de Minas. Uma mulher, uma jovem, essa que você vê na tela, de 26 anos, morreu depois de ser esfaqueada na cabeça lá na cidade. Foram os vizinhos que perceberam que algo errado teria acontecido, acionaram a polícia. Um trabalho de investigação está sendo feito lá na cidade para tentar, evidentemente, entender toda essa história de violência. E o assustador é que se tratava de uma mulher que era muito conhecida, muita gente gostava dela, ela que estava num relacionamento já há muito tempo. E segundo alguns amigos, ela já vinha reclamando em relação a esse relacionamento. A nossa equipe está lá desde o começo da manhã, na cidade de Monte Alegre de Minas, para acompanhar e trazer todos os detalhes em relação a essa história. Eu volto a conversar com meu amigo Júnior Oliveira, está lá acompanhando tudo de perto e vai explicar para a gente quem era essa jovem. Quem era essa jovem de 26 anos que infelizmente foi vítima de violência na cidade de Monte Alegre de Minas e foi encontrada já sem vida. Júnior. Exato, Rafa, nós estamos falando da Alice, né? Ela que foi encontrada morta dentro da casa da família, onde ela morava com o filho de apenas 7 meses. Eu trago essa informação agora para quem está nos acompanhando, até mesmo pela preocupação das pessoas, não só com essa cena trágica que foi encontrada por lá, mas ainda bem, se podemos dizer assim, esse bebê de 7 meses não estava com ela, estava com a babá. E justamente nesse dia, Rafa, eu estou destacando isso já no início aqui dessa minha segunda participação sobre esse caso, que nesse dia justamente ela pediu para que não levassem o bebê para o imóvel, né? Então, familiares e amigos, inclusive me disseram que não era costume ela ficar sem a criança, né? E nesse dia, justamente nesse dia, ela pediu para não levar o bebê para casa. Eu só fiz questão de dizer isso porque é esse sentimento agora dessas pessoas cuidando desse bebê, né, de apenas 7 meses, tadinho, que não sabe nem o que está acontecendo com a mãe e provavelmente ela deve estar sentindo falta da mãe nesse momento. Rafa, isso aconteceu por volta das 8 da noite e a polícia foi acionada, foi até o local depois de receber a informação de que essa mulher de 26 anos foi encontrada morta, esfaqueada no imóvel. E o suspeito do crime, isso segundo a polícia militar, é o companheiro dela que segue ainda sendo procurado pela polícia, que ainda está fazendo diligência. Bom a gente lembrar disso e destacar isso. Ele pode ser preso a qualquer momento em flagrante. Esse homem seria do estado da Bahia. Por isso a polícia, inclusive, já está em comunicação com outros, com a polícia do estado de lá e também com outros setores, outros batalhões aqui da nossa região. Mas antes de falar qualquer coisa, Rafa, vamos agora ouvir uma entrevista de um tenente da Polícia Militar que vai trazer mais informações sobre esse acionamento e como é que a polícia descobriu isso e a cena, como foi a cena encontrada por lá. Vamos ver. Assim que a guarnição foi acionada, após relato dos vizinhos que havia uma briga, estava ocorrendo uma briga entre o casal, a irmã chegou ao local, encontrou a irmã caída ao solo, com algumas perfurações, ensanguentada e com a faca ao lado. A guarnição chegou, iniciou os trabalhos de praxe, acionamento da perícia e constatou o óbito no local, né? Segundo informações e levantamentos já realizados pelas guarnições, o suspeito é de fora, né? Já tinha relacionamento com a vítima aproximadamente 5 meses. Ele estava na cidade há menos de um ano, veio à procura de trabalho em alguns galpões de granjas que tem na região e no momento estava desempregado, estava fazendo alguns bicos de servente, no momento estava desempregado. O autor foi identificado, né? O suspeito já foi identificado com algumas imagens e encontra-se foragido. Exatamente, Rafael. A gente volta à cena do crime. Essa mulher foi encontrada caída na cozinha. Ela tinha marcas de facadas na região do pescoço. E outro detalhe também que foi passado aí pela perícia, né? Pelo que a polícia percebeu no local. Havia no pescoço dela um pedaço de fio, na verdade um carregador de celular. O que fez parte aí, segundo a perícia, claro que o laudo ainda vai ficar pronto, gente, nos próximos 10 dias, mas a informação que nós temos é que possivelmente ela
houve uma tentativa também de estrangulamento da vítima, tá? E associada aí a essas facadas. E isso corrobora com o que as vítimas contaram no local. Disseram que ouviram gritos de socorro e que esses gritos foram sumindo com o passar do tempo. E isso chamou a atenção, porque eles tentaram ter acesso ao imóvel, não conseguiram, estava trancado. Ouviram esses gritos de socorro, teve ali uma discussão e de repente um silêncio no local. Inclusive, relatos de testemunhas para a polícia é que ela já vinha enfrentando essa possível violência doméstica já há algum tempo. Mas não havia nenhum registro ainda, segundo a polícia, sobre essas violências que estariam acontecendo há pelo menos 5 meses. Vamos ver mais um trecho da entrevista do policial. Segundo informações dos vizinhos e testemunhas, as discussões do casal eram constantes, porém não há nenhum registro, nenhuma solicitação de medida protetiva, nenhum registro de ameaça, sequer lesão corporal de datas pretéritas. O primeiro passo é importante fazer esse registro, se for o caso solicitar essa medida protetiva e a Polícia Militar faz esse acompanhamento. Eu, no caso de Monte Alegre, faço esse acompanhamento de todos os casos em que a vítima tem essa medida protetiva, né? Justamente para acompanhar de forma assídua aí as ameaças ou sequer lesões ou agressões de datas pretéritas ou visando resguardar a integridade da vítima. Exatamente, o policial foi muito claro aí, Rafa, que não havia nenhum registro de violência doméstica. Mas é importante a gente falar, Rafa, e você também já tem dito isso aí no Balanço Geral, há um consenso, tanto da polícia, nós jornalistas, a própria sociedade, que o fato da vítima não ter registrado o boletim de ocorrência não é uma falha da vítima. Talvez não é porque ela não quis fazer. A gente não sabe a situação que essa pessoa está sofrendo, as ameaças que essa pessoa vem sofrendo dentro de casa. Então isso não é parâmetro, né, para a gente saber se havia negligência ou não. Nesse caso não houve, porque a situação de violência doméstica está muito além do que a gente talvez conta aqui, está muito além do que talvez a polícia venha registrar. Então é muito difícil, é muito complexo para a vítima. Então, por causa disso, que a gente sempre está falando aqui no nosso jornalismo e as campanhas que são feitas no Estado e também pela polícia com relação às denúncias e à informação que deve chegar, não importa quem seja, vizinho, parente, mais próximo, distante, que passou ali, viu um momento de agressão. Então essas denúncias são importantes, que vêm cada vez mais ajudar essas vítimas. Dito isso, Rafa, eu vou trazer agora algumas informações sobre a história desse casal. Eu procurei aqui alguns amigos e amigas de Alice que contaram pra gente que o casal se conheceu há mais ou menos 1 ano. Esse homem veio do estado da Bahia à procura de serviço, veio aqui para Monte Alegre de Minas e aqui logo começou a trabalhar e logo eles se conheceram. E naquele primeiro contato com amigos em comum, eles começaram a namorar, começaram a se conhecer, ficavam outrora, passavam alguns dias, aquele lance, né, de início de relacionamento. E que há 5 meses ela resolveu acolher o namorado na casa e se tornaram marido e mulher. Bom, segundo ainda a polícia, logo no início desse relacionamento, quando eles começam esse relacionamento, os problemas começam a acontecer. E essa informação vai ao encontro sobre o que eu pude apurar junto aos amigos. Eu conversei com uma amiga da vítima, que chama a Natália. Ela contou pra gente, traz agora um pouco do histórico desse casal e sobre as conversas que ela tinha com a amiga. Inclusive, Rafa, ela conversou com a vítima, com a Alice, minutos antes dela sofrer esse ataque dentro da casa. Inclusive, ela mostra pra gente essa conversa, os áudios que ela compartilhava com a amiga, e ela fala agora com uma certa propriedade como era esse relacionamento e a situação da amiga, que infelizmente não está mais aqui. Vamos acompanhar. A gente entrou, tava tudo escuro, aí eu iluminei só com a lanterninha do telefone, aí de repente eu pisei em alguma coisa, né? Aí na hora que eu olhei pra baixo era o corpo dela. Aí eu já gritei meus amigos para acender as luzes. Com a telinha, com a lâmpada do celular mesmo? O celular estava tudo apagado, aí... Porque pelo que disseram, no momento depois que houve aquele silêncio, algumas pessoas gritaram pelo nome dela e ela não respondia. Não,
Ela não respondia mais. Aí a porta estava só escorada. Aí ninguém quis entrar. Aí meus amigos me chamou, aí eu peguei e subi e eu entrei a porta dentro. E aí você falou assim, tem alguma coisa errada? Porque sempre quando a gente chega aqui, ela responde. Ela já responde. Você já pressentiu que tinha acontecido alguma coisa? Chegava na esquina gritando, ela já saía pra fora lá. Quando você viu aquela cena dela caída, nossa, desespero. Deus me livre, eu já gritei aos meninos, pedi pra eles acender as luzes. Falei, a gente perdeu nossa amiga. Vai sair correndo pra fora e os meninos ficou lá. Olhando, aí eu já gritei a vizinhança lá, alarmei todo mundo, aí o pessoal já começou a entrar lá pra ver o que tinha acontecido. Deixou um bebezinho, deixou 4 filhos, né, mas o bebezinho com a gente, né. Um neném que ela vivia pedindo pra gente cuidar, vivia pedindo pra gente olhar. E, né, eles brigavam direto, e ela falava que não queria ele mais, e esse homem não ia embora, e a gente dava conselho, a gente às vezes via que eles brigavam, ia lá, tomava o neném dela, pegava a criança, cuidava, eu mais uma outra, a madrinha, e não adiantou. Ontem ela estava decidida a separar definitivo dele, acho que foi na hora que ela foi falar isso, foi mandar ele embora, que aconteceu. Exatamente. E foram esses os relatos passados para a polícia e que constam no boletim de ocorrência, Rafa. Antes do crime, ela estava na casa de um conhecido, de um amigo, né? De amigos. Tinham encontrado ali coisa rápida para conversar, distrair um pouco. E aí, momentos antes dela ir para casa, ela manda um áudio para essa amiga, Natália, dizendo: amiga, tô indo para casa, tá? Infelizmente, hoje eu vou tomar essa decisão. Hoje eu vou sentar com ele, vou conversar, vou colocar um fim nessa relação. E aí os amigos acreditam que por causa dessa conversa, logo que o suspeito então percebe a negativa da companheira de manter esse relacionamento e ele que não estava mais aceitando o fim dessa relação, infelizmente, isso segundo a polícia, nesse primeiro momento, ele então teria cometido esse crime contra essa mulher de 26 anos. Ela então teria sofrido espancamento, teria sido agredida, houve ali uma tentativa de estrangulamento, seguido aí dessas facadas na região do pescoço. Segundo a polícia, relatos das testemunhas passadas aí para a polícia, o suspeito, depois do crime, ele ainda teve o trabalho de lavar as mãos, né? Isso consta no boletim de ocorrência, e aí depois que ele lava as mãos, ele sai e uma motocicleta então teria chegado ao local. Nós estamos falando aí de uma outra pessoa já, né, envolvida aí nessa fuga, teria ido ao local, esse homem monta nessa motocicleta e aí os dois fogem. E a polícia é acionada e tenta de alguma maneira identificar esse homem e está trabalhando ainda na tentativa de identificá-lo. Vamos lembrar, eu falo mais uma vez, esse homem é do estado da Bahia, ele foi identificado pela polícia, tem registros dele aqui na cidade onde ele já trabalhou, um local também onde ele estava trabalhando, trabalhava em alguns bicos aqui na cidade. A polícia então conseguiu identificá-lo, mas ele desapareceu. Não foi encontrado pela polícia. Perguntei ao tenente lá no batalhão: tenente, nós estamos falando de quem? Qual é o perfil desse suspeito que vocês estão apontando como o principal aí suspeito desse crime, desse feminicídio? E aí o tenente me diz: olha, aqui no estado de Minas Gerais nós já temos a ficha dele. Inclusive, já foi preso por porte de arma, dentre outros crimes que ele não pôde me detalhar nesse momento. Mas todas essas informações, Rafa, todos esses registros, não só do boletim de ocorrência, mas os relatos dessas testemunhas já estão na Polícia Civil, que já abriu o inquérito policial. Inclusive, uma perícia foi feita no local e essa perícia, esse laudo que deve sair aí até nos 10 dias, os próximos 10 dias, deve mostrar pra gente muito mais do que a gente já sabe e também ajudar a esclarecer a dinâmica de como tudo aconteceu dentro desse imóvel, e a gente fica imaginando a situação dessa vítima e a frustração também de amigos e vizinhos que lá do lado de fora, desesperados, estavam tentando a todo custo salvar essa mulher, mas infelizmente não deu tempo, não foi possível. Quando eles conseguem ter acesso ao imóvel, encontram essa mulher caída no chão da cozinha, toda ensanguentada, com várias marcas e facadas no pescoço. Agora, Júnior Oliveira, você conversando com a amiga e conversando evidentemente com outras pessoas, ele que está lá desde o começo da manhã na cidade de Monte Alegre de Minas, acompanhando e
trazendo novidades em relação a esse caso. E lembro você que o principal suspeito apontado pela polícia continua foragido, não se tem informação sobre ele. Essa amiga e essas pessoas falaram que no local ficou muito claro que ocorreu uma briga ali na residência. A casa, o imóvel, a cozinha onde ela foi localizada, era um cenário de muita destruição, mostrava, evidenciava que ali tinha acontecido uma briga entre os dois? Sim, Rafa, eu tive acesso à residência. Eu vou lembrar aqui que a perícia já foi feita e a gente teve acesso à residência. Amigos dela ficaram na responsabilidade de cuidar dessa casa, até mesmo estão ajudando nessa questão do corpo. O corpo foi encaminhado para uma cidade aqui perto, depois vai haver aí todo aquele procedimento do velório, né? Aquela situação fúnebre que está sendo cuidada aí pela família, e esses familiares pediram a esses amigos dela para ajudar nessa situação. Eu tive lá dentro da casa, Rafa, a casa já foi limpa, né? Tiraram toda a cena do crime ali, a casa já pôde ser limpa, mas ainda havia marcas dessa violência. E eu percebi lá, dentro da casa, móveis quebrados, pratos da cozinha quebrados, também ali alguns cacos de vidro, né, de copos, móveis afastados. Eu perguntei à moça, falei, esse móvel vocês afastaram aqui porque vocês limparam? Ela, não, esse móvel ele ficava aqui, nessa posição. E quando a gente chegou, ele estava desse jeito aí. Roupas do bebezinho de 7 meses, fralda jogada, enfim. Rafa, um cenário realmente muito triste. É um cenário de lar que a gente nunca quer ver, né? O cenário que a gente encontrou lá realmente de destruição. O que indicou para a investigação nesse primeiro momento que a vítima relutou muito para sobreviver, né? E pelo que os vizinhos escutaram também, disseram, Júnior, ela pediu socorro pelo menos 5 vezes. E a gente estava ouvindo, socorro, socorro, socorro. Da 4ª vez em diante, eles já perceberam que a voz ia sumindo. O que indica na investigação que provavelmente nesse momento em que ela já estava sendo dominada pelo suspeito, estava sendo estrangulada. Eu estou dizendo isso com esses detalhes, Rafa, não é causando drama não, é para mostrar a realidade de como as mulheres são vítimas desse tipo de violência. O que acontece dentro dessas casas. Então eu estou trazendo esse detalhe aqui, que é um detalhe de investigação que a gente fica chocado. Apesar da gente sempre estar trazendo aqui muitos casos parecidos, mas cada caso que a gente mostra, cada caso que a gente relata e que a gente testemunha, mesmo testemunhando a cena depois do crime, a gente vê um cenário temeroso, né? Uma situação ali, um ambiente realmente muito triste. E foi o que esses amigos perceberam logo que chegaram e encontraram essa mulher caída. E esse detalhe que eu contei para você aqui, de que depois do crime o suspeito lavou as mãos, e é verdade, porque um vizinho viu ou teria visto esse homem lavando as mãos, tirando as marcas do crime, as marcas da tragédia das mãos, aguardando a chegada de um motoqueiro que foi acionado ali pelo telefone ou pelo WhatsApp, não se sabe ainda, e aí essa pessoa chega e esse homem foge. Inclusive esse motoqueiro, segundo os testemunhas contaram para a polícia, é uma pessoa comum. É uma pessoa que tinha o costume de ir lá buscá-lo sempre, né, para sair de manhã ou para curtir um pouco, sair, distrair. Então seria essa mesma pessoa, segundo relatos da polícia militar. Mas mesmo depois do local limpo, mesmo depois desses amigos e familiares terem organizado da melhor maneira possível esse ambiente, o cenário que eu vi lá e o meu cinegrafista Gaspar Gonçalves, um cenário muito triste, realmente de uma tragédia que vai ficar difícil sair da cabeça desses familiares e amigos. Muito triste, amigo. Tá aí, Júnior Oliveira, muito obrigado, cobertura excelente como sempre, em cima, acompanhando, ouvindo as pessoas, entrando no local e claro, a gente espera que as autoridades consigam o quanto antes elucidar esse caso e se confirmar, né, que esse sujeito, o companheiro dela, quem estava se relacionando, ele é o principal realmente suspeito e foi ele que fez isso, que por favor ele pague por esse crime. Júnior Oliveira até perde a voz, né, meu amigo? Perde até a voz depois de uma situação tão trágica, tão terrível como essa que aconteceu nesse fim de semana na cidade de Monte Alegre de Minas. O nosso jornalismo lá
acompanhando de perto, conversando com as pessoas, e muitos estão lá, inclusive, abordando a nossa equipe de reportagem para falar sobre esse assunto e assustados, né, com essa violência que aconteceu nessa cidade. A gente vai estar acompanhando, claro que você vai acompanhar novas informações durante a nossa programação, e qualquer novidade a gente para tudo aqui mesmo no nosso Balão Geral para atualizar você, amiga, e força para os familiares, para os amigos, e a gente fica preocupado em relação a essas crianças, né, principalmente a mais nova, 7 meses. 7 meses, bebê, que agora não tem mãe. Imagina. Difícil.